A paz do Senhor, paz do Senhor para todos. Esse é o canal Vivendo de Oração. Eu vim aqui trazer uma mensagem que eu sei que vai tocar no coração de muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas já viveu ou tá vivendo o que eu vou falar agora para você. Ontem à tarde eu estava no culto e eu senti fortemente meu coração queimar em falar sobre isso. E é sobre a batalha espiritual, a guerra espiritual que nós enfrentamos quando estamos no jejum ou após o jejum. Então deixa aqui nos comentários, você que talvez diz assim, eu já passei por tanta coisa depois que eu fiz um propósito de jejum com Deus, ou até mesmo quando eu estive, no meu jejum, eu passei por coisas assim que eu jamais imaginei passar e eu não entendo o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque depois que eu fiz esse jejum, esse propósito, ou naquele momento do jejum, parece que tudo se levantou, parece que tudo virou uma tempestade. Eu vou te falar que isso é normal? Você sabia que isso é normal? A Bíblia diz assim que Jesus, quando ele foi levado ao deserto, a ser tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao ser tentado, no deserto. A Bíblia diz assim, depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. E logo depois que Jesus ele jejuou, quem apareceu? O tentador. Ou seja, Jesus, ele também enfrentou a batalha espiritual naquele momento, Então, assim, eu tô falando isso por experiência própria. Porque existem batalhas espirituais que você vai enfrentar, guerras que você vai enfrentar no jejum. Você vai sentir dores que você nunca sentiu. Você vai ter guerras em sonhos. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Ou até mesmo logo depois de terminar o seu propósito de jejum, você vai ver acontecer coisas que você não esperava que acontecesse. Mas entenda, isso é porque, na verdade, eu acredito que o seu jejum teve um efeito no mundo espiritual. Então, eu senti no coração de trazer isso, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, ou passou por isso e não entendeu por que ela jejuou, por que ela fez um propósito com Deus. E ela viu muito levante, uma guerra muito grande, que ela não entendeu que aquilo era uma guerra espiritual que ela estava vivendo por causa do jejum, por causa do propósito que ela estava fazendo com Deus. E eu estou falando isso por experiência própria. Eu fiz um propósito esses dias e foi uma guerra. Logo depois do término do jejum foi uma guerra. Mas tem pessoas que ela vive essa guerra espiritual no jejum e logo depois do jejum. Então, se você passou por isso, se você está vivendo isso, e não está entendendo nada, porque você está jejuando e você está vendo um vento, uma tempestade, fique em paz. Só acredite, só creia no propósito que você está com Deus, que Ele vai ter resultado, que Ele vai ter resposta. Então, assim, esta guerra espiritual, muitos homens de Deus enfrentou, muitas mulheres de Deus enfrentou, muitos ainda enfrentam. E talvez você está perdido sem entender o porquê, sem entender porquê, essa guerra espiritual. Mas entenda, contra uma ação há uma reação. Amém? Então, descanse teu coração, fique em paz. Aqui é uma pessoa que tem experiência para falar sobre isso. Que quando o jejum causa uma reação, uma reação como esta, é porque, na verdade, houve um efeito no mundo espiritual. Amém? Então vamos orar? Eu quero fazer uma oração por você agora. E eu sei que essa mensagem trouxe um entendimento, Trouxe um entendimento. Desde ontem meu coração está queimando, já tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Mas eu tenho certeza que onde essa mensagem chegar, vai fortalecer muitas pessoas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido,
Pai, que o Senhor venha fortalecer-nos, ó Deus, contra as batalhas, contra as guerras espirituais, Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar, Senhor, sabedoria, que o Senhor venha dar sabedoria para essa pessoa que está do outro lado, Pai. E talvez até que ela não entendia por que ela fazia campanha de oração, por que ela fazia jejuns, propósitos de jejum, e ela enfrentava batalhas ferrenhas, guerras, e ela não entendia, Senhor. E o inimigo muitas das vezes sopra no ouvido dessa pessoa que não está surgindo efeito, mas está surgindo efeito sim. Que o Senhor possa abrir o entendimento dessa pessoa nessa hora, Pai. Que o Senhor possa acalmar o coração dessa pessoa, Pai. Acalma e dá a vitória ao teu povo, Pai, neste momento, a essa pessoa que acompanha essa oração. É isso que eu peço a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então toma posse desta oração. E não pare não. Eu sei que a caminhada, ela não é fácil, né? A caminhada, ela não é fácil, mas a gente tem que seguir adiante, amém? E Deus é quem nos dá a vitória. Deus é quem nos dá a vitória. Então eu tive muitas vitórias através do jejum, através da oração. Certamente que vai acontecer o que? Os levantes, né? As batalhas. Mas Deus é o quê? O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória e Ele nos dá a vitória, amém? Então se inscreva aí no canal para acompanhar aqui, né, as mensagens, né, a palavra de Deus, e que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Escreva aqui nos comentários se você já teve alguma experiência assim, amém? Essa batalha, quando, né, você está fazendo propósito de oração ou de jejum, você já teve essa batalha, né, tudo se levantou. Escreva aqui no comentário, né, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.